Continuamos então com o programa Minutos do Evangelho, desse domingo. No momento a gente vem aí lembrar os santos desta última semana, os santos da Santa Igreja Católica, de 9 de janeiro até hoje, 15 de janeiro. Vamos começar então por segunda-feira, dia 9 de janeiro. A igreja lembra o batismo do Senhor, mas também era dia dos santos Juliano, Basilissa e companheiros, e Gregório X, mártires e Papa. Gregório X, o Papa. Concluído o ciclo do Natal, a liturgia nos convida a conhecer mais plenamente Jesus. O batismo é o início da sua vida pública e da sua missão no mundo, como enviado pelo Pai para manifestar sua bondade e seu amor pela humanidade. Esse mistério realiza-se em união constante e perfeita com o Pai e o Espírito Santo. Em Antioquia, sob Diocleciano e Maximiano, celebra-se o Natal dos santos Juliano, mártir, e Basilissa, virgem, sua esposa. Esta, tendo com o marido conservado a virgindade, em paz terminou a vida. Juliano, depois de ter visto uma multidão de presbíteros e ministros da Igreja de Cristo serem queimados vivos, os quais, pela crueldade da perseguição, tinham se refugiado junto aos seus, também ele foi cruelmente torturado, por ordem do prefeito Marciano, e condenado à morte. Gregório X, o Papa, que foi Papa de 1271 a 1276, promoveu uma cruzada no Segundo Concílio de Leão, no ano de 1274. São Gregório X, o Papa. Terça-feira, dia 10, foi dia de Santo Aldo, o eremita. Uma antiga tradição nolo mostra como carvoeiro e eremita nas proximidades de Pávia, Carbonária. A inclusão de Santo Aldo nos martirológios da ordem beneditina faz supor que ele tenha sido um monge em Bobbio, no célebre mosteiro fundado no ano de 614 por São Columbano, entre o cenóbio dos orientais e a comunidade monástica criada um século antes por São Bento. A confluência dessas duas formas se acesse parece indicada pela experiência religiosa do santo eremita, que celebramos, um orante de mãos calejadas e rosto enegrecido pela fuligem das carvoeiras. Os monges irlandeses de São Columbano não tinham uma vida eremítica, no verdadeiro sentido da palavra. Cada um construía uma cabana para si, de madeira ou de pedra, onde se retirava nas horas dedicadas à oração. Depois, saía com seus instrumentos de trabalho para ocupações diárias, onde ganhava o pão com o suor do rosto. Enfim, o eremita se ausentava temporariamente dos homens para dar mais espaço à oração e povoar a solidão exterior com a agradável presença de Deus. Não se evadia da comunidade, mas contribuía para sua edificação com o exemplo de vida santa e caridade ativa. Podemos, portanto, considerar Santo Aldo como o feliz enxerto do espírito beneditino com aquele trazido pelos fervorosos missionários provenientes da ilha de São Patrício, seja na Irlanda. Então, a Irlanda, a Ilha dos Bárbaros, transformara-se em Ilha dos Santos, pelo extraordinário florescimento do cristianismo. São Columbano trouxera ao continente uma onda primaveril de nova espiritualidade. Tinha-se produzido um movimento inverso ao que levou o Evangelho à ilha. Dezenas de monges e eremitas irlandeses, feitos peregrinos por Cristo, de evangelizados, tornaram-se evangelizadores. Quem tiver a oportunidade de conhecer a história da Irlanda, né, e da evangelização da Irlanda, que ela saiu a fazer, é muito bonito. Na quarta-feira, dia 11 de janeiro, dia do Papa Santo Higino. No elenco dos 12 primeiros bispos de Roma, feito por Santo Irineu, no fim do século II, Higino é o nono. Sua memória, porém, só foi introduzida no século XII. É santo muito querido pelo povo. Sua existência está fora de qualquer contestação. Sofreu o martírio na perseguição desencadeada pelo imperador Antonino Pio no ano 140. O Liber Pontificalis e o Martirológio Romano afirma que também Higino sofreu o martírio no dia 11 de janeiro, durante a perseguição de Antonino Pio. Foi sepultado junto ao corpo de São Pedro, no Vaticano. Durante seu breve pontificado, foram só 4 anos,
136 a 140. Os ataques dos pagãos haviam diminuído e a igreja se viu ameaçada pela proliferação de seitas heréticas, já naquela época. Valentim e Cerdão ousaram enfrentar Roma, espalhando a heresia do gnosticismo. Os dois hereges foram excomungados pelo Papa Higino, chamado filósofo de origem ateniense. Portanto, um filósofo dirigia a barca de Pedro no momento certo, quando a perniciosa heresia gnóstica tendia a absorver a revelação divina, transformando-a em simples filosofia religiosa. Higino se esmerou assim na preservação da integridade do ensinamento evangélico. Tomando como exemplo o poderoso imperador Adriano, mexeu nas estruturas hierárquicas, instituiu as ordens menores para melhorar o serviço da igreja e preparação ao sacerdócio. Parece que se deve a ele a instituição de padrinhos no batismo. Olha quanto tempo tem isso, né? No dia 12 de janeiro, foi quinta-feira, dia de São Bento Biscobre, o abade. Com a idade de 25 anos, esse santo renunciou aos favores do rei, os viu e se pôs ao serviço do verdadeiro rei, Jesus Cristo. Abandonou tudo, casa, parentes e pátria, por Cristo e pelo Evangelho, para receber o cêntuplo e possuir a vida eterna. No ano de 653, após ter feito sua escolha, fez a primeira das 6 viagens a Roma. Era fã incondicional dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos papas. Uma vez chegou a suplicar ao Papa Agatão que enviasse o cantor da Basílica de São Pedro, o abade João, para que a liturgia e o canto romano fossem assimilados por seus monges reunidos nos 2 mosteiros de São Pedro e de São Paulo. Quando voltou da 6ª viagem a Roma, ficou surpreso com uma epidemia que destruíra grande parte da sua obra. Morreu no dia 12 de janeiro de 690, aos 62 anos de idade. Sexta-feira, dia 13 de janeiro, foi dia de Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da igreja. Hilário nasceu no começo do século IV, em Poitiers, onde morreu em 367. Tanto Hilário como Atanásio tiveram o mesmo adversário, o arianismo, heresia que negava o dogma da Santíssima Trindade. Combateram-no com as polêmicas teológicas, discursos e escritos. Também Hilário, por ordem do imperador Constâncio, no ano 356, foi exilado para a Frígia. Ele nasceu no paganismo, mas desde cedo procurou as luzes da verdade nas várias filosofias, em particular no neoplatonismo, que mais tarde muito influenciou o seu pensamento. A procura de um sentido para a vida do homem levou-o à leitura da Bíblia, na qual achou a resposta e se converteu ao catolicismo. Nobre proprietário de terras, quando se converteu já era casado e pai de uma menina. Abre por ele muito querida. Não muito tempo depois de seu batismo, foi proclamado bispo da sua cidade natal. Antes de ir para o exílio, teve 6 anos de intensos estudos e pregação. Foi uma grande cultura teológica em defesa da ortodoxia. Humano nas vitórias e ainda mais humano e compreensível em aceitar os bispos que arrependidos voltavam ao catolicismo. No sábado, dia 14, ontem então, dia de Santa Verônica de Binasco, uma religiosa. Nasceu em Binasco, província de Milão, no ano de 1445, filha de humildes camponeses. Com a idade de 22 anos, ingressou no convento agostiniano de Santa Marta, em Milão, onde passou 30 anos de vida religiosa, servindo nos mais humildes trabalhos. A paciência dessa humilde religiosa, analfabeta, foi atingida diretamente da fonte divina. Externava profundos conhecimentos de teologia e psicologia, sem ter estudado. A todos admirava a sensibilidade que ela tinha para com as dores alheias. Não era para menos, pois a irmã Verônica estava continuamente em contato com o povo. Seu ofício era o de estender a mão de porta em porta, porém dava mais que recebia, porque repartia com todos o pão que alimentava a alma. Foi também a Roma, impelida pela Virgem, para comunicar importante mensagem a Alexandre VI. O Papa escutou-a com atenção, pois logo percebeu que estava na presença de uma santa. Profetizou sua morte com todos os pormenores. Suas profecias realizaram-se ao pé da letra. Quando soou a campainha chamando as irmãs às práticas da piedade, no dia 13 de janeiro de 1497,
conforme sua própria profecia, ela morreu. E hoje, domingo, dia dos santos Plácido e Mauro, 2 monges. É impossível separar esses 2 primeiros discípulos de São Bento, pois tudo o que sabemos de ambos está contido em 2 trechos da vida de São Bento, escrita por São Gregório Magno. O primeiro trecho faz alusão à oferta pelos pais desses meninos a São Bento. Equício oferece Mauro e Plácido é oferecido pelo patrício Tertulo. O segundo trecho torna célebre São Mauro na história da ascética cristã, pela incondicional obediência, premiada com um milagre. Enquanto estava imerso em oração, São Bento percebeu, em visão, que o menino Plácido, que tinha ido buscar água num lago, por imprudência, tinha caído e corria o risco de se afogar. O santo abade chamou Mauro e lhe disse: "Meu irmão Mauro, corre, porque aquele mongezinho que foi buscar água caiu e a onda o carrega." Mauro partiu imediatamente. Correu ao lago e foi ao encontro de Plácido no meio do lago. Tomou-o pelos cabelos e o carregou à terra. Só então percebeu haver caminhado sobre as ondas, como o apóstolo São Pedro, no lago de Tiberíades. Estupefato, narrou o episódio a São Bento. Este humildemente atribuiu o prodígio aos merecimentos de Mauro. Mas o discípulo estava convicto do contrário e teve a confirmação pelo próprio colega Plácido, que disse ter tido a impressão de haver estado agarrado à capa do abade. E parecia que ele me tirava da água. Tudo o que sabemos sobre os 2 santos discípulos de São Bento, além desses trechos de São Gregório, nos vem de uma biografia apócrifa, escrita na metade do século IX. Mauro, enviado pelo seu mestre, à França, aí fundou o primeiro mosteiro beneditino, em Glanfeuil, no Anjou, que graças à liberdade do rei, difundiu-se rapidamente. Morreu no mosteiro francês aos 72 anos, depois de uma peste que levara à morte muitos de seus monges. Mais duvidosas são as informações a respeito da vida de São Plácido, que piedoso biógrafo coloca no elenco dos mártires. Segundo essa lendária paixão, São Plácido teria sido martirizado na Sicília pelos sarracenos, os muçulmanos. Esses textos, dessas histórias dos santos, é do livro Um Santo para Cada Dia, os santos da Santa Igreja Católica. Todos os santos da Santa Igreja Triunfante, roguem por nós, porque nós somos pecadores. Vamos ouvir agora a música do salmo da liturgia de hoje. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Ficamos com essa música, o programa continua.